Seja bem-vindo ao Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil. E agora começa o Recrutei Podcast. Olá pessoal, mais um episódio. Tá ficando bom o negócio, viu? Mais um episódio do podcast da Recrutei, que é um podcast que tem como premissa geral convidar pessoas que acreditam no poder das pessoas nas organizações. Pessoas que acreditam em pessoas, esse é o nosso fundamento. Então, para quem não conhece a Recrutei é uma plataforma de recrutamento e seleção especialmente destinada para as pequenas e médias empresas brasileiras. A gente tem orgulho de estar ajudando o mercado brasileiro a democratizar as tecnologias que ajudam nos fluxos de recrutamento. E a gente sempre fala, contratar gente boa é um desafio universal, um desafio aqui na Austrália, no Japão, todo lugar que você chega, independentemente do tamanho da empresa, não é fácil atrair, contratar e reter gente boa. E a gente espera aqui sempre no podcast trazer convidados que possam abrir sua mente, trazer uma história legal, que nos tragam sobre os temas que estão movimentando aí o recrutamento nos dias de hoje. Hoje, mais uma convidada especial, uma convidada inclusive que tem, a gente estava conversando aqui, eu e o Gui da Recrutei mais cedo, que é uma convidada que tem uma conexão muito grande com o que a Recrutei faz, né? Nós somos uma plataforma mais generalista, qualquer tipo de vaga, e hoje a nossa convidada é a Vitória Oliveira da Conectábil, que também é uma startup como a Recrutei, mas é uma startup muito mais focada. Hoje é considerada a única startup brasileira que é 100% voltada para a contratação de profissionais da área contábil e financeira. Nós vamos tentar entender aí o porquê desse foco, contratar gente da área financeira, será que é tão difícil assim? Então, bem-vinda, Vitória. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É uma honra. Você falou lá, falar de gente. Eu falo que tem duas coisas que eu amo nessa vida, é falar sobre gente e tecnologia. É por isso que a gente empreendeu nisso, porque provavelmente a gente tem essa mesma sinergia. Muito bom. Obrigado por estar aqui e vamos bater um papo aí que tenha valor pessoal. E aí, né, para quem ainda não te conhece, queria que você contasse de maneira resumida como é que você chegou até ser fundadora de uma HR Tech nichada, assim, né? Você está apostando na tese do nicho. Um pouquinho da sua história até chegar aqui. Legal. Bom, sou Vitória, sou fundadora da Conectábil. A Conectábil existe há 4 anos, mas estou há 15 anos trabalhando com recrutamento e seleção. Desde os 14, 15 anos, eu entrei já para trabalhar como aprendiz numa consultoria de RH, então onde eu vi esse universo, que era muito diferente do universo de hoje. O meu primeiro papel era triar currículo na mão. As pessoas, elas iam pessoalmente ainda entregar currículo. Então eu fui a inteligência artificial era a minha inteligência manual ali fazendo os filtros dos currículos. Então, minha carreira toda desenvolvida dentro de recrutamento e seleção. E aí, quando eu resolvi empreender, eu queria que fosse com empregabilidade, porque eu já estava nesse nicho, já gostava de RH, já amava, estava no 2º ano da faculdade ali, cheio de coisas na cabeça. E escolher o nicho contabilidade é porque lá atrás, uma das minhas primeiras experiências foi recrutamento e seleção dentro de escritório de contabilidade, onde eu vi um universo completamente diferente do mercado tradicional. Então, turnover de até 10% ao mês, ou seja, toda festa de fim de ano é um time novo ali para confraternizar. E aí eu olhei para a dor real desse mercado e quis atuar em alguma coisa que ainda ninguém estivesse olhando. E a gente você falou lá no início, a única ainda olhando para esse mercado contábil e financeiro. Foi assim que começou. Muito bom. Então você pode ser considerado uma fundadora que viveu a dor? Vivi completamente a dor. Então, quando os meus clientes trazem isso, eu já sei exatamente como é. Por mais que o mercado tenha se atualizado, mudado, a dor continua a mesma. Então, é um desafio bem grande para a gente construir algo diferente junto. Muito bom. E aí, eu tenho uma primeira pergunta, né? Fiz muito essa conexão entre a Conectábil e a Recrutei, então a gente deve viver... os nossos clientes vivem dores parecidas, cada uma nos seus setores. Sim. Mas eu queria entender se você, por ter vivido a dor e por ter apostado nesse nicho, né? O que você percebe que tem algumas características do mercado financeiro, desse tipo de vaga, que, como eu falei no começo da abertura, contratar gente boa não é fácil para ninguém. O escritório de advocacia acha que o profissional mais chato para ser contratado é o advogado. A empresa de engenharia acha que é o engenheiro. Mas por quê? Porque é a dor que eles estão sentindo.
Mas o que você fala do mercado desse mercado? Ele tem características que trazem um desafio específico adicional? Sim, ele é um mercado bem específico. Quando eu comecei a validar essa hipótese, o que a gente via? Os números. Turnover muito mais alto do que o mercado tradicional, começa por aí. E aí, quando a gente foi começar a entender o porquê, a contabilidade ela tem mais de 120 prazos no calendário contábil. Então, é como se dia sim, dia não, eles tivessem coisas para entregar. Você desligar um colaborador nessa fase ou perder um colaborador nessa fase, ele gera uma dor muito grande naquele momento. Então, você precisa contratar rápido, porque você tem coisa para entregar. Daí o que você faz? Você negligencia fit cultural, comportamento, escolhe por capacidade técnica, e a gente sabe hoje que no mercado geral 90% dos desligamentos ocorrem por falta de afinidade cultural, por comportamento, não é por capacidade técnica. Então você contrata por capacidade técnica, demite por comportamento e a conta não fecha. Então vira uma bola de neve, um ciclo muito vicioso. É uma área muito técnica, então eles realmente precisam de qualidade na parte técnica, mas precisam também olhar para a parte comportamental para não gerar esse fluxo, essa bola de neve sem fim. Então a nossa ideia é equilibrar tanto o comportamento quanto os testes técnicos específicos dessa área. Assim, fazer contabilidade no Brasil não é para qualquer um, então é um desafio pro profissional da contabilidade e pra gente que vai escolher gente boa, porque contratar gente, você falou isso no início, contratar gente é fácil, agora contratar gente boa é onde mora o desafio. Muito bom. Uma coisa que nos conecta também é o fato de a gente estar trazendo novas tecnologias ao mercado de recrutamento, mas saber que cada tipo de profissional no RH está com um nível de consciência diferente. Qual que é a sua visão geral hoje da movimentação do mercado em relação a se educar para aproveitar o melhor da tecnologia no recrutamento? Quais são os desafios? O que já avançou? Para a gente é um super desafio. Eu imagino que para vocês também. A gente tem que evangelizar, eu brinco, né? A gente evangeliza o tempo inteiro o mercado para falar, olha, a tecnologia é uma aliada, a tecnologia é uma ferramenta muito boa para você. Então, ele é um mercado, o meu nicho em si, que é finanças e contabilidade, é um nicho que demorou para se atualizar dentro de tecnologia. Quando você pensa em contabilidade, por exemplo, qual é a imagem do contador que vem na sua cabeça? Vem a imagem bem tradicional. Terno e gravata. Não vou descrever, mas é bem tradicional. Mas é isso que vem na cabeça das pessoas. E é porque realmente demorou para se atualizar. Eu nem sei se eu tenho uma persona de um recrutador, de um contador moderno. A persona do contábil mais tradicional é tão impregnada que eu nem sei se eu tenho a persona do que seria um contador mais moderno, vamos dizer assim. Exatamente. Então, já é uma profissão muito tradicional, já tem essa visão de que a contabilidade é muito ultrapassada. A gente tem um número que é uma preocupação do mercado, que até 5 anos atrás a contabilidade era o terceiro curso onde mais se inscreviam profissionais, e isso caiu. Recentemente ela não apareceu nem no ranking das 10, e aí é uma preocupação do mercado, porque a gente precisa fomentar a entrada de novos profissionais, e não tem perspectiva de acabar a contabilidade, muito pelo contrário, ela vai mudar, ela vai se atualizar, já está se atualizando, entraram as contabilidades digitais. Hoje em dia o contador não tem mais esse estereótipo de terno e gravata. Hoje tem várias empresas, a gente tem vários clientes que se posicionam como empresas de startups, por exemplo, se comunicam muito bem nesse mercado de tecnologia. Então a contabilidade mudou, o profissional também mudou. Então, pra gente, quando a gente pensa em contabilidade, atualmente a gente pensa em como tirar o cara daquele nível de tradição, trazer ele para o mercado atual e fazer com que ele performe. Então esse é um grande desafio pra gente, e a gente tem que o tempo inteiro evangelizar os nossos clientes para falar, não, precisa se atualizar, precisa ter isso, precisa se preocupar com marca empregadora, precisa se preocupar com treinamento e desenvolvimento. Não é só recrutar, não adianta recrutar cara bom e não treinar, e não desenvolver, e não avaliar da forma certa. Então é o tempo inteiro a gente tentando de alguma forma trazê-los para um outro nível. Você sente isso também? Vocês também fazem esse trabalho de educação? Com certeza, né? Inclusive é um dos fundamentos aqui do podcast, né? Conversamos um pouco no bastidor que recentemente a gente convidou a Larissa Mendes do Employer Branding, né? Experience Brasil, e a gente também falou sobre isso, de que a Recrutei, ela perde muito o valor sem a pessoa preparada para usar. E não vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast da Larissa, não é um atributo da Recrutei ou da Conectábil. Toda ferramenta precisa de uma curva educacional envolvida.
E que bom que precisa, porque a gente não quer que a ferramenta, e nem é crível que ela faça tudo sozinha. Exatamente. Então, esse podcast é para trazer pessoas especiais como você para falar assim, gente, existem novos conceitos que a gente tem que buscar, existem novas formas de enxergar o recrutamento. Queria te fazer uma pergunta sobre o outro lado. O que você vê do profissional dessas áreas? O que ele hoje, nessa área que, pô, você tem meio esse dilema, pô, eu sou uma pessoa jovem, indo para uma coisa que parece, às vezes, mais tradicional. O que os bons profissionais, eu vi lá no site de vocês que vocês têm também os 2 caminhos, né? Uhum. Tem como o candidato lá se aplicar, fazer um teste, já está disponível lá para a sua base de contratantes. O que os bons profissionais aí do seu nicho estão procurando nas empresas hoje em dia? Eu acho que, até falei esses dias numa palestra, que os profissionais começaram a enxergar que o trabalho não é mais commodity. Antes a gente tinha isso, né? Você vai lá, você empresta sua mão, né? O termo mão de obra, e aí daqui 30 dias eu faço uma transação, te deposito um dinheiro para pagar essa sua mão de obra. E antes estava tudo bem, as pessoas não tinham acesso à informação, então elas achavam que, eu entro nesse trabalho e fico a vida inteira porque é isso que existe no mercado e tá ótimo para mim. Com a informação, com as redes sociais, as pessoas, elas enxergam outras coisas acontecendo. Então, é um LinkedIn que alguém postou que aconteceu um treinamento, é outro que postou que tá tendo uma festa ou que tá interagindo dentro da empresa. E aí, esses profissionais começam a olhar esse mundo e ver que existe outras coisas além de trabalhar por commodity. E aí vem o termo de trabalhar por propósito. Então, acho que a gente tá no momento que é uma geração que tem buscado trabalhar por propósito. Pelo que mais, né? Não é só o dinheiro. O dinheiro é importante, a gente sabe que é importante, continua sendo importante, mas propósito todo mundo quer ter. Todo mundo quer levantar da cama todos os dias e saber o porquê está indo contribuir com alguma coisa. Então, para mim é isso, assim, os profissionais de hoje que estão realmente nesse mercado, eles querem mais do que só um salário, eles querem um porquê. Como que uma empresa que, às vezes, igual você falou, você está ajudando a evangelizar e educar o mercado, existe uma pessoa dentro da empresa dentro de uma empresa que tem muita vaga contábil, financeira, ela já se conscientizou dessa série de problemas que você falou, viu que abordagens, conceitos mais modernos e plataformas adequadas podem ajudar, mas ela ainda não tem um patrocínio interno, ela não tem o apoio do colega, ela não tem o apoio do líder. O que você acha que essa pessoa pode fazer, falar, movimentar dentro da empresa para mostrar de forma concreta o valor que essa modernização pode trazer para a operação de contratação? Tudo começa na cultura. Eu acho que não dá para dar um próximo passo se a cultura estiver contra aquilo. Então, eu vou implementar uma nova tecnologia. Não está na cultura a tecnologia, as pessoas não vão aderir. Ou elas vão tentar a primeira vez. E tecnologia não é fácil você gostar, né? Se você não é uma pessoa tecnológica, você tem dificuldade. Então, se não tiver na cultura enraizado que precisa da mudança, que precisa de transformação, não vai para frente. Então, acho que é um passo atrás antes de sugerir, implementar, orçar ou qualquer tipo de coisa nesse sentido, é tentar olhar para a cultura e ver de que maneira a gente movimenta essa cultura, de que maneira a gente mostra que existe coisa acontecendo, benchmark, né? Vai lá, mostra o que o concorrente está fazendo, o que o parceiro está fazendo. Acho que uma das coisas que mais move hoje as empresas é, de fato, a concorrência. Sua concorrência, olha, tá faturando X a mais que você porque na cultura tá ali, transformação digital. Estão usando isso, estão usando aquilo, então acho que dá um passo atrás, mostra essas referências, faz um benchmark, traz isso para a cultura, para as pessoas entenderem a necessidade. Uma vez que entendeu a necessidade, aí fica mais fácil olhar alguns players, comparar, falar de budget. Uma vez que viu exatamente o resultado daquilo com base nesses cases, aí as coisas deslancham, mas tudo começa ali na Muito cultura. Bom. Você tinha contado pra gente no começo do podcast que você sentiu a dor que vocês estão trabalhando hoje aí nessa contratação contábil financeira. Você tem alguma história assim realmente que te marque o quanto era difícil fazer esse recrutamento nessa área tão específica de forma manual, na raça? A gente lá atrás, é uma realidade completamente diferente. Então, a gente lotava, tinha um auditório na empresa que eu trabalhava, a gente lotava esse auditório, entregava teste na mão e depois corrigia teste na mão. Então, eu brinco que eu não sou contadora por formação, tá? Essa é uma curiosidade, eu trabalho com RH, mas eu sei fechar um balanço como ninguém na mão, tá? Tem muito contador hoje em dia que não sabe fechar um balanço na mão, mas de tanto que eu corrigia teste e treinava e aprendi o gabarito
conhecimento ali. Então era uma realidade completamente diferente de hoje, que a inteligência artificial faz tudo isso por você. Então o cara vai lá, faz o teste, o resultado já sai na hora, ele já sabe se ele foi bem, se ele não foi. Então é uma realidade completamente diferente, principalmente por ser uma área técnica onde tem muito teste envolvido. Aproveitando que você está falando dessa parte de teste, num resumão geral, quais são as principais possibilidades funcionais da Conectable? A gente avalia teste de fit cultural e teste técnico por área e por assunto. Então, por exemplo, você entrou lá na plataforma e no teu currículo está dizendo que o Paulo tem experiência com lucro real. Aí a própria inteligência já linka você com testes de lucro real e aí você consegue realizar. Então, a nossa premissa é equilibrar o resultado do candidato de acordo com o teste de fit cultural para saber se ele é aderente àquela empresa e testes técnicos por assunto. E você, né, trazendo ainda essa premissa do estereótipo, é lógico que estereótipos, a própria palavra fala estereótipo. Então, é uma persona que tem o outliers para cima e para baixo, mas tem a persona sobre o mercado contábil, como a gente já falou, de ser mais tradicional. Como é que é o desafio, como é que você tem visto a aceitação de falar assim, trazer a carga da importância do fit cultural para esse mercado? Você tem que explicar às vezes o que é fit cultural. Tocou numa ferida agora. Porque a gente fez o fit cultural sabendo, eu como RH, sabendo a importância disso e sabendo que o seu turnover só vai estancar, só vai diminuir se você levar isso a sério. Só que do outro lado, as empresas, elas quase não sabem ainda o que é. Então, eles também estão nesse processo de aprendizado. E aí, o tempo inteiro é a gente ensinando. A gente tem uma metodologia própria, então a gente, toda vez no onboarding, explica o quanto isso pode ser impactante para a organização, para a cultura, para outras coisas. Então, acho que existe um trabalho nosso de educação que as pessoas, elas estão abertas a aprender. Elas não sabem ainda. Então, é capaz, assim, num público, geralmente uma palestra de 500, 600 pessoas. Quando eu pergunto quem sabe o que é fit cultural, a maioria ainda não sabe. Então, mas também a maioria tá lá sentado querendo aprender. A ideia é essa, a gente, de fato, educar para que eles entendam, uma vez que eles sabem já o que é, na próxima contratação, eles já sabem que aquilo é critério de seleção. Então, legal. É um trabalho nosso também educar. Num dos primeiros episódios aí anteriores aqui, a gente teve a honra de receber o nosso primeiro investidor anjo, João Rabelo, já foi presidente do mercado financeiro também. A gente não chegou a ter contexto para entrar nesse assunto do quanto pode ser especialmente difícil contratar pessoas nesse mercado, mas a gente comentou lá que muitas coisas que ele foi nos ensinando por meio de mentoria durante a trajetória da Recrutei, muitas coisas que hoje no nosso mercado de HR Tech tem nomes específicos, muitos estrangeirismos, né? Fit cultural, employer branding, né? O fit, né? No caso é do inglês. Que ele já falava com a gente de uma maneira muito mais simples, né? Então, fit cultural, ele falava, a importância de você identificar o valor real, se é compatível com o seu. Às vezes ele nem nomeava como fit cultural, mas ele já aplicava isso há 20 e tantos anos. Hoje, como que você vê a transformação, depois que a empresa do seu mercado superou essa primeira fase de aprendizado, qual que é os primeiros impactos positivos que ela sente quando ela pega, aprende e fala assim, poxa, agora esse é o meu modo de selecionar pessoas? Eu acho que o impacto, ele é direto em números, já que é um mercado que olha muito para número, eles já conseguem olhar. Diminuir a taxa de rotatividade, você sabe que todo mundo de RH sabe o custo de uma contratação errada, então já sabe no caixa ali o que impactou. O segundo é o processo de aprendizado dessa pessoa que entra para uma nova organização. Ela geralmente tem um X de tempo se ela não é aderente à cultura da empresa. Ela demora mais para entender, para de fato se ambientizar, mas depois que o fit cultural acontece, se é o lugar certo com a pessoa certa, isso é muito mais rápido, isso acelera. Então, quando a pessoa vê o resultado disso, legal, contratei alguém com o meu fit cultural, ela começa a ver os números acontecendo ali de forma mais rápida, de forma eficaz. Na próxima, ela não vai dar chance para quem não tem ali o match desse fit cultural. Então, ela já, eu quero alguém com o meu fit cultural. Isso é muito legal. E tem um passo atrás, né? Porque tem gente que não sabe qual é o seu fit cultural.
que é cultura? É exatamente isso. As pessoas praticam sem saber que existe, mas ela existe. E aí é um passo atrás da pessoa também entender qual que é essa cultura. Antes de contratar, você precisa saber quem é, né? Quem é a sua persona, a sua cultura, os seus valores, o que aquela organização já tá ali há algum tempo fazendo junto. Mesmo que ainda não tenha um nome, ela existe. E aí é legal esse passo atrás para identificar. Muito legal. Essa ideia no mercado de RH, ela já é falada há muito tempo, né? Mas eu sempre achei interessante, a primeira vez que eu ouvi, que a cultura não é uma coisa que você estabelece no sentido de vamos criar a partir de hoje. Mesmo que os gestores nunca tenham falado desse tema, mesmo que não tenha documentado nada, cultura é aquilo que acontece. Do mesmo jeito que eu acho que é pertinente falar hoje a gente está falando muito de candidate experience, né? A jornada do candidato. A jornada que um candidato no mercado contábil passa, ou na Recrutei, que temos empresas aí de mais de 30 setores diferentes, você não constrói a jornada do candidato, a jornada ela já existe. Já existe. O que você pode fazer para melhorar os pontos de contato com o candidato é você entender quais são os padrões dessa jornada. Poxa, como é que o meu recrutador na ponta vende a cultura da minha empresa? Qual que é a entrevista é estruturada, semi-estruturada? Não é? Depois, dá feedback? Não dá feedback? Como é que é a avaliação? Enfim, a jornada ela já existe. O que a gente pode interferir é entender e depois agir para ir melhorando. A cultura já existe, a gente quer sempre melhorar, exatamente. Mas ela já está lá. Boa ou ruim, ela já está lá, né? E eu te perguntei aí sobre as suas experiências passadas, o que te marcou como o maior desafio, né? Mas teve alguma, na sua trajetória, teve algum período, alguma empresa, qualquer contexto, lado oposto agora, você já viveu uma transformação de uma empresa que às vezes tinha um modo mais obsoleto de contratar e depois foi aprendendo e o impacto que isso trouxe? Na própria Conectab, a gente não nasceu como empresa de tecnologia, né, como startup. A gente nasceu como empresa de recrutamento e seleção para o mercado de contabilidade. Então, o nosso primeiro ano, que foi 2018, ele foi completamente no offline. E aí a gente percebeu que para ser mais rápido, para ser assertivo, a gente ia precisar de tecnologia. Então a gente viveu esse momento de transformação digital. Então o nosso primeiro MVP de tecnologia veio em maio de 2019, quase um ano e meio depois. Então a gente sentiu essa grande transformação e a gente soube assim desde o início, a gente só ia conseguir fazer algo grande, escalar e ter impacto para o nosso cliente se a gente de fato colocasse tecnologia no negócio. E aí é um desafio. A gente está falando tanto de contratar, vamos puxar para o nosso lado também. Vocês estão com vagas abertas agora? Sim. Aproveitando isso, o que vocês acreditam agora trazendo para o nosso lado? Quem que vocês querem nessa jornada com vocês? Quem se interessou por todo esse propósito que vocês têm de transformar o jeito de recrutar nesse mercado? O que é trabalhar na Conectável? Que tipo de gente vocês querem lá dentro? Lá a gente é movido por propósito. A gente tem, o nosso slogan interno é o sim muda tudo. Porque a minha vida foi transformada pelos meus trabalhos. E eu acredito nisso e com base nisso eu estruturei uma empresa que distribuísse esses sims para um mercado específico que é a contabilidade e a finanças. Mas hoje quando alguém entra, assim, é propósito, cara. Você vai acordar todo dia e você vai pensar em a quantidade de sims que as pessoas estão recebendo. Não importa se você está fazendo uma feature dentro de tecnologia, se você está vendendo para alguém, todo mundo ali faz parte do sim. Então hoje a gente até no nosso grupo de Slack, de WhatsApp, no nosso próprio portal, o tempo inteiro a gente respira esse sim. Quantos sims já aconteceram hoje através da plataforma? Então precisa ser alguém com sangue no olho, que quer distribuir sim, que quer de fato mudar a sua vida através do trabalho, porque eu como empreendedora, eu penso no meu time assim, eu quero que o meu time mude a vida deles, para que eles depois consigam mudar a vida de outras pessoas. Então sangue no olho, trabalhar em startup não é para qualquer um. Então, de novo, não tem certo e tem errado. Tem gente que tem o nosso fit cultural e tem gente que não. Então é momento de crescimento mesmo, de sangue no olho. Eu tive a oportunidade de comentar isso em outros episódios com convidados também, e agora trazendo um pouquinho também de contribuição da Recrutei. Eu falei com o Milton, se eu não me engano, um dos outros convidados, que às vezes como o jeito startup, o que é ser uma startup, como qualquer outro tipo de informação hoje em dia, às vezes ela pode ser muito deturpada, né? Sim. Então às vezes pintam a startup, cor de rosa, unicórnio, e como você disse,
trabalhar na Recrutei, trabalhar na Conectábil, ainda mais nós somos, né, startups em nível de evolução intermediário, nós não somos mais uma startup que pode morrer ou viver a todo momento, rompemos algumas etapas, mas ao mesmo tempo nós temos inúmeros processos, com certeza não totalmente amadurecidos, ou alguns que estão muito longe de ser amadurecidos. Então, eu comento sempre que, principalmente na startup, falando também de experiência do candidato, né, é muito importante você ser, eu acho que a palavra é honesto mesmo, é não prometer demais na entrevista. Eu falei aqui, né, olha, na Recrutei você tem uma série de oportunidades, mas você vai ter uma série de desafios. Isso aqui está quebrando, isso aqui não funciona. Eu acho que é estranho, às vezes, para alguns candidatos que nunca viram um entrevistador ou um empreendedor fazendo isso, mas pelo menos é uma forma de você ser transparente e depois conseguir entregar a expectativa calibrada que você falou na entrevista. Eu faço o papel da mazinha da situação. Então, todo processo seletivo eu apavoro eu dou aquela apavorada. Eu entro na etapa final só pra dar aquela apavorada na pessoa, pra ver se ela realmente quer. Porque de fato não é pra qualquer um. É trabalho duro mesmo. A gente tá construindo coisas grandes, então tem que ter disposição. Pra quem quer achar vocês na internet, redes sociais, por onde, qual que é o melhor caminho pra achar vocês? Nosso portal conectabil.com, então se você é profissional contábil, financeiro e tá procurando vaga, vai lá. E se você é uma empresa de contabilidade ou finanças que tá procurando profissional, conectabil.com, e nas redes sociais todos @conectabil. Sem BR. Sem BR. Então, conectabil.com é com 2 N's? Com 2 N's, isso. Então, pessoal, conectábil, www.conectabil.com, né? A mistura de conectar com contábil, conectabil.com com 2 N's, sem BR. Procure eles. Obrigado, Vitória, por vir. E eu também, @Vitória do Sim. Eu falo que a minha missão de vida é levar esse sim para outras pessoas, então @Vitória do Sim. Muito bom. Obrigado, viu? Aí você explicou tudo de maneira muito clara, trouxe muita informação relevante. Então, pessoal, procurem eles e não tem hoje muita coisa interessante acontecendo. Trouxemos uma convidada aí, vocês verem aqui no podcast da Recrutei, vocês vão ver cada vez mais com as pessoas que estão vindo aqui, que existe uma ebulição de coisas legais acontecendo para a gente transformar a operação em recrutamento, novos conceitos, plataformas de qualidade como a Conectábil. Então hoje, cada vez menos tem desculpa para ficar parado. Não tem desculpa mais. Então espero que mais esse podcast tenha gerado valor para vocês e até o próximo podcast da Recrutei. Pessoas que acreditam em pessoas. Até a próxima. Obrigado. Recrutei Podcast. Esse podcast é um oferecimento da plataforma Recrutei, a melhor plataforma de recrutamento e seleção do Brasil.